As Phalaenopsis certamente são uma das orquídeas mais vendidas no mundo. São produzidas em grandes escalas e vendidas em todos os mercados, principalmente aqui no Brasil. Em qualquer mercado que você vá, você se depara com a Phalaenopsis. Mas depois das Phalaenopsis, certamente a orquídea mais vendida no Brasil são as Cattleyas, seus híbridos e suas espécies. Mas é aqui, no continente sul-americano, que as Cattleyas vegetam. Elas convivem em países como a Venezuela, Equador, Peru, Colômbia, mas é aqui no Brasil que tudo se iniciou quando o assunto é Cattleya. Até mesmo seu nome, Cattleya, derivou de uma orquídea aqui do Brasil. E certamente essa é a história mais incrível das orquídeas. Hoje eu vou contar para vocês a história da Cattleya labiata, aquela que derivou o nome da Cattleya para o gênero e todas as suas espécies, bem como também uma das histórias mais incríveis que você pode ouvir sobre a orquidofilia. Começa agora mais um episódio da História das Orquídeas e eu convido você a mergulhar comigo no túnel do tempo da orquidofilia. Foi no ano de 1818 que um coletor de orquídeas chamado William Sveisan enviou um lote variado de plantas para a Inglaterra e dentre elas estava uma orquídea, a Cattleya labiata. Mas claro que ninguém conhecia. Uma parte desse lote contendo orquídeas foi parar na estufa do Sr. William Catley. Também foi nas suas estufas que ela floresceu pela primeira vez. E aquela floração impressionou todo mundo da orquidofilia na época. Logo após a floração daquela Cattleya, Catley convocou o ainda jovem botânico inglês John Linden para catalogá-la. E o ano era de 1821. No momento de catalogá-la, Linden decidiu nomear aquela orquídea de Cattleya labiata, prestando uma homenagem a seu amigo Catley. Percebe como derivou o nome a partir dessa labiata? Catley, que era o amigo de John Linden, recebeu uma homenagem por John Linden no momento dela ser catalogada, aonde o Catley ele usou o termo Cattleya para definir aquela planta naquele momento e que mais tarde derivou o nome do gênero Cattleya e de todas as suas espécies. Com a floração dessa Cattleya labiata, lógico que eles queriam mais e precisavam saber onde era que essa orquídea tinha vindo e onde habitava, para que se pudesse fazer novas coletas. O problema era que somente um homem sabia onde ela poderia ser encontrada. O coletor William, naquela entrega, havia esquecido de mencionar o habitat da Cattleya labiata. Na tentativa de encontrar o William, o coletor, e descobrir de onde tinha vindo aquela Cattleya labiata, descobriram que ele havia retornado ao Rio de Janeiro, de onde ele enviou mais um lote de plantas. E depois de enviar esse lote de plantas, ele viajou para Nova Zelândia para coletar mais plantas daquela região. O problema é que depois de ele entrar nessa floresta, ele desapareceu e nunca mais foi visto. E levou com ele a única informação que se tinha sobre o habitat da Cattleya labiata. É impossível deixar de mencionar nesse trecho o desaparecimento de William Sveisan, que acabou sumindo na floresta na Nova Zelândia. Embora o desaparecimento de William seja um episódio completamente triste, era muito comum coletores daquela época desaparecerem em busca de plantas nas florestas. Inúmeros coletores de orquídeas e de muitas outras plantas ornamentais simplesmente desapareciam, seja por conta de acidentes, porque muitos deles subiam em árvores para coletar orquídeas, acidentes com animais peçonhentos como aranhas, cobras, e também há indícios de confrontos entre tribos que conviviam em florestas naquela época. Depois do desaparecimento de William, foram enviados ainda mais coletores para o Brasil em busca da Cattleya labiata. Mas, sem saber nada sobre a sua localização, todas essas buscas foram sem nenhum tipo de sucesso. Sem nenhuma informação sobre o habitat da Cattleya labiata e nem saber por onde começar a tentar uma nova busca para encontrá-la, eles acabaram dando uma nova nomenclatura para ela, Lost Cattleya, que
que seria a Catleia perdida. A história diz que foi depois de mais de 70 anos deste episódio, lá nos anos de 1889, que um possível pesquisador de insetos fazia buscas por insetos no interior lá de Pernambuco, quando se deparou com uma enorme flor. Adivinha quem era? Que história incrível! Ela mesma. Ele encontrou o habitat da Catleia labiata. Ele achou aquela flor enorme e linda, toda rosada, e então coletou e enviou para o senhor Moreal lá de Paris. Moreal era quem estava pagando a viagem dele. E foi esse pesquisador que, sem querer, acabou localizando a Catleia labiata, que havia desaparecido há mais de 70 anos. A redescoberta da Catleia labiata foi tão comemorada que ela foi anunciada pela The Orchid Review como o maior evento daquele ano. É necessário que todos nós brasileiros tenhamos muito orgulho dessa história. Essa história ela derivou não só a nomenclatura das catleias, dentro dos gêneros e suas espécies, como também a primeira catleia encontrada no mundo. E aqui no Brasil também não é à toa que ela é conhecida como a rainha do Nordeste. Ela não é a única que vegeta por aqui, nós temos muitas outras catleias que convivem aqui no Brasil. Aliás, eu já tinha dito num vídeo anterior que aqui no Brasil é encontrado mais de 250 gêneros e aproximadamente 2.300, 2.500 espécies já catalogadas aqui no Brasil. Histórias como essa me deixam vibrante, Eu que sou um orquidófilo raiz, que gosto muito desses conteúdos históricos que trazem pra gente tudo que foi feito, realizado, para que hoje a gente pudesse estar cultivando as nossas orquídeas dentro dos nossos quintais. Que você saia do vídeo de hoje inspirado a ir lá fazer os plantios das suas orquídeas, a molhar as suas orquídeas, a replantar uma Catleia labiata ou até mesmo adquirir a primeira Catleia labiata da sua coleção. E vá fazer mesmo o seu cultivo, porque quem ouve esquece, quem vê copia. Mas é somente aquele que faz que aprende. Viva a orquidofilia!